E aí galera, quem fala é o Batman, quem não me conhece, é um prazer conhecer você. E eu estou aparecendo aqui no início desse vídeo, porque o YouTube literalmente falou que o meu conteúdo é reutilizado. E depois de ficar 15 dias sem monetização, eles devolveram minha monetização, falando que meu conteúdo não é reutilizado, tipo que mostra prova, mostrando que as thumb aqui do canal são desenhadas, que todos os vídeos têm roteiro, que tudo tem edição, provando tudo, né, pro YouTube. Fiquei 15 dias sem receber por conta disso, e conversando aí com um grande amigo aí que eu fiz no próprio chat do YouTube. O cara do chat do YouTube era meu inscrito, ele tentou me ajudar o máximo que ele pôde, o Geraldão, o nome do cara é Geraldo. Ele falou que isso acontece porque eu não apareço nos vídeos, então vídeos sem aparecer, o robô do YouTube vai comparar com outros vídeos só de cena de anime e pode acabar dando esse aviso de conteúdo reutilizado e você ficar 15 dias sem receber. Então eu resolvi fazer o mais básico, aparecer no início do vídeo e um pouquinho no meio do vídeo, mas isso aqui eu vou fazer só nos vídeos futuros, né? Os vídeos antigos não tem mais o que fazer, vão ficar desse jeito mesmo. São vídeos que eu amo muito, no máximo eu posso pegar um vídeo ou outro e refazer ele deixando ele muito melhor, beleza? O vídeo de hoje é sobre o anime Dororo. Primeiro eu fiz o recap dos 12 primeiros episódios, aí agora eu fiz de mais 12 episódios, totalizando o anime inteiro. Então nesse vídeo você vê o recap do Dororo completo, beleza? Esse tipo de vídeo dá bastante trabalho pra fazer, cara. Então na moral, deixa aquele likezinho gostoso, beleza? E essa história começa com uma mãe tentando ter um filho. O marido dela está preocupado do lado de fora. Então vemos um flashback de quando o marido dela visitou o Salão do Inferno, que no caso é um santuário misterioso. Um velho o avisa no templo que se ele não parar, ele estará optando por trabalhar para os demônios. Contudo, o marido recusa-se a parar e o idoso tenta interromper a conversa, mas o cara bate no velho com a espada. Mais tarde, vemos o cara invocando 12 demônios. Ele se apresenta como Daigo, o senhor de Ishikawa e funcionário do governador da província de Kaga. Ele implora aos demônios que libertem o seu povo da devastação e da fome e das doenças. Ele também deseja governar o país e ele afirmou que faria qualquer coisa para isso. Nesse momento, as velas queimam e um raio cai. E então, uma marca aparece em sua testa para indicar que o acordo foi feito. De volta ao presente, a sua esposa dá à luz a um menino. E então, um misterioso raio atinge o bebê. Isso assusta as parteiras que auxiliavam no parto. E o Daigo se aproxima do bebê e o pega. E assim ele descobre que o bebê não tem olhos, nariz, nem mesmo membros. Esse bebê na verdade não era para estar nem mesmo vivo, pois nem mesmo a pele ele tem. Nesse momento ele se lembra de ter feito um acordo com os demônios, prometendo a eles qualquer coisa, podendo ser até mesmo o seu filho. Nesse momento, ao invés de ficar triste, o Daigo cai na gargalhada. Tudo isso porque a sua ambição de se tornar o governante desse país está prestes a se realizar. Então, apesar do desejo da mãe de ficar com o garoto, ele entrega o seu filho para uma das parteiras se livrar. Depois disso, o Daigo conta para sua esposa que ele fez um contrato com os demônios, o que significa que o seu filho não pode sobreviver, mas ele acredita que eles terão outro filho no futuro, que controlará todo o país. A criança então é levada até o rio pela parteira. Ela pretende abandonar o bebê, mas a criança parece ter um forte desejo de sobreviver. Então, ao invés de deixá-lo no rio, ela coloca o bebê num barco e o deixa flutuar, esperando que a criança sobreviva. No entanto, um monstro assustador ataca o bebê e a parteira. Felizmente, um velho cego chamado Bill Amaro intervém e elimina o monstro. O Bill Amaro então percebe algo estranho no bebê. Ele não tem cheiro de pessoa ou da criatura que ele acabou de derrotar. Ao invés disso, o aroma ao redor do recém-nascido cheira a uma maldição. E 16 anos depois disso, vemos um médico chamado Junkai. Ele é conhecido por criar próteses para os mortos na guerra. E então conhecemos o nosso personagem principal, que é um jovem usando próteses que está a caminho de uma aldeia. E o Dororo é um menino nessa aldeia. Ele está tentando vender os itens que ele roubou de um grupo de homens. O Dororo então acaba sendo confrontado por esse grupo de homens, mas ele consegue fugir. Mais tarde, o Dororo para conversar e alimentar um cachorro perdido, permitindo que os homens alcancem ele. Eles ameaçam a machucar o cachorro se o Dororo fugir novamente, e assim o Dororo acaba sendo espancado pelos homens, que continuam a insultá-lo. Eles então descobrem alguém na ponte. Essa pessoa é o Hyakimaru, e o seu rosto protético chama a atenção deles. O Dororo observa que um homem estranho está olhando para algo atrás deles, e não para eles, e de repente uma criatura emerge do mar e devora os homens. E no momento em que o monstro está prestes a capturar o Dororo, o Hyakimaru aparece e começa a lutar contra a criatura. O Hyakimaru tira o seu braço protético, revelando espadas, com as quais ele luta contra a fera. Eles estão lutando em uma ponte velha, que eventualmente cai, eliminando assim o monstro. O Dororo então devolve os braços do Hyakimaru, e ele fica surpreso ao descobrir que o corpo inteiro desse homem é feito de próteses. Além disso, o Dororo descobre que esse homem não consegue ouvir. Mesmo assim, ele continua sendo um guerreiro habilidoso que acabou de salvar a sua vida de um monstro. E do nada, a máscara desse cara na sua frente cai do chão, e tudo isso acontece no exato momento em que o Hyakimaru começa a tremer. E o Dororo então percebe
percebe que a pele do rosto do herói está cicatrizando e voltando a crescer sem a máscara, o que o assusta. Simultaneamente, o Daigo testemunha relâmpagos caindo no Salão do Inferno, exatamente como aconteceu no dia em que ele fez o acordo com os demônios. Ele segue para o Salão do Inferno para verificar as coisas, e lá ele encontra uma das 12 estátuas demoníacas partida em duas, e a sua esposa, a Noi, está lá admirando o seu segundo filho, o Tahomaru, e ela também está se lembrando do dia em que ela perdeu o seu primeiro filho. Assim, retornamos para o Hyakimaru. Ele começa a chorar de alegria, porque agora está com seu rosto de volta. O Dororo então começa a seguir o Hyakimaru, atraído pelo homem misterioso e o seu combate e destreza. No entanto, o Hyakimaru ignora as perguntas do Dororo e continua o seu caminho. O Hyakimaru faz uma parada para comer algumas frutas silvestres e pegar uns peixes para o jantar. E quando o Dororo descobre que ele está prestes a comer um peixe cru, ele intervém e o auxilia, iniciando uma fogueira para cozinhar o peixe. O Dororo começa a considerar como pode lucrar com os poderes do Hyakimaru. Assim, vemos que o Hyakimaru não pode vê-lo, mas ele pode detectar um único fogo que os seres vivos emitem, e a tonalidade desse fogo permite que o Hyakimaru descubra se esse humano é uma pessoa boa ou ruim, ou até mesmo um demônio. E o Hyakimaru também possui uma força sobre-humana e um sentido muito aprimorado. No dia seguinte, encontramos o Dororo segurando a mão do Hyakimaru. Afinal de contas, ele descobriu uma maneira deles conseguirem ganhar dinheiro. Basicamente, tem um monstro em uma cidade próxima que está fazendo com que os viajantes desapareçam, e eles serão recompensados se puderem combater essa criatura. Chegando na aldeia, o Dororo se aproxima do substituto a chefe, o velho Denkichi, e ele afirma que o Hyakimaru é excelente em eliminar monstros, mas ele pede aí uma compensação pelo trabalho que eles vão fazer. No fim, o Dororo e o Hyakimaru aceitam a oferta do líder, que no caso é comida e um lugar para dormir durante a noite. Um tempo depois, o Dororo observa um monstro entrando no estábulo, onde descansam naquela noite, e por mais incrível que pareça, o Hyakimaru ignora o apelo do Dororo para que ele lide com essa criatura, e o monstro sai da sala sem ferir ninguém. No dia seguinte, o velho Denkichi convoca o Dororo e o Hyakimaru para ver o chefe da aldeia, que acaba por ser uma senhora adorável chamada Lady Bandai. De repente, o Hyakimaru levanta sua lâmina para atacar, mas o Dororo e todos ali o param. Depois disso, ambos acabam presos em um depósito. Lá eles encontram o velho cego Bill Amaro na sala. Ele revela ao Dororo que as pessoas que não têm visão, como ele e o Hyakimaru, podem ver o fogo da alma dentro dos indivíduos. A cor desse fogo os alerta se o indivíduo é perigoso, e à medida que as luzes se apagam, o Hyakimaru rapidamente enfrenta um monstro vindo de um poço perseguindo-os. Enquanto isso, o idoso conduz o Dororo aterrorizado por uma passagem subterrânea. O Dororo viu o Hyakimaru arrombar a porta do quarto, onde a tal da chefe dessa aldeia estava. E assim, o idoso conta ao Dororo que a alma da Lady Bandai é vermelho da cor sangue, sendo essa a pior cor, o que indica que ela é um demônio e não um monstro. Além disso, o idoso e o Dororo descobrem que o velho Denkichi, que os convidou, enganou turistas para visitar a cidade, permitindo aí com que o demônio se deleitasse com a carne deles. No fim, o Hyakimaru derrota o demônio, mas o demônio volta para Lady Bandai e mostra sua verdadeira forma. No entanto, o Hyakimaru a derrota facilmente. No fim, eles descobriram que os moradores desse lugar permitiram que o demônio possuísse a Lady Bandai e matasse os turistas, já que a cidade precisava de dinheiro dos viajantes para poder sobreviver. O Dororo pede desculpas ao Hyakimaru por tê-lo repreendido antes, e quando eles saem da aldeia, o Dororo é tranquilizado por Bill Amaro, dizendo aí que o Hyakimaru entende os seus objetivos. Do nada, o Hyakimaru aparece e tenta abraçar o Dororo, mas o Dororo fica com vergonha e o empurra para longe. E foi nesse momento que o Dororo finalmente descobriu que o nome da pessoa que ele está seguindo é Hyakimaru. Do outro lado da tela, uma outra estátua de demônio acaba sendo quebrada ao meio no Salão do Inferno, fazendo com que o Hyakimaru se trema e recupere agora o seu sistema nervoso. Depois disso, ouvimos falar do Jukai, o homem que no caso é o homem que forneceu a prótese ao Hyakimaru. O Jukai teve um passado horrível, no qual ele foi obrigado a matar pessoas de forma lenta e bem cruel, e para pagar pelas suas ações no passado, ele começou a fornecer próteses para aqueles que perderam partes dos seus corpos. Durante uma de suas viagens, ele encontrou uma criança órfã, a quem ele adotou e ajudou a sobreviver, fornecendo membros artificiais. Anos mais tarde, a Kanai soube de alegações, ligando o Jukai a um senhor que havia ordenado a morte do seu pai. Isso enfureceu a Kanai, e ela considerou eliminar o Jukai, mas no fim foi decidido não fazer isso. Tudo isso por conta do que o Jukai estava fazendo agora. Isso enfureceu a Kanai, e ela considerou até mesmo eliminar o Jukai, mas ela decidiu não fazer isso, porque ela percebeu o bem que o Jukai estava fazendo agora. Mas infelizmente, devido a tudo isso, ela não pôde viver ali com ele. Assim, o Jukai continuou sozinho, até que um dia ele adormeceu na margem do rio, e quando ele acordou, ele descobriu o bebê Hyakimaru, que ainda estava vivo em um barco. Na época, o Jukai decidiu cuidar dele, colocando-lhe próteses e o ensinando a viver o dia a dia. O pequeno recém-nascido então recebeu o nome de Hyakimaru. O Jukai então, com o passar do tempo, percebeu que o Hyakimaru desenhava monstros. Então, para mantê-lo seguro, o Jukai ensinou o Hyakimaru a aprender a lutar, fazendo-o se tornar forte o bastante para poder eliminar monstros. E certa vez, ele eliminou um, e depois disso, a perna direita do Hyakimaru se regenerou, o que o fez chegar à conclusão que o garoto é afligido por uma maldição de demônios, e isso explica o porquê dele ter se mantido vivo, mesmo sendo uma criança sem seus órgãos. No fim, o Jukai finalmente tomou a decisão de
difícil de deixar o Hyakimaru partir, e eles se separaram, pois o garoto precisava derrotar muitos demônios para poder ter o seu corpo inteiro de volta. E agora, no presente, o Biwamaru diz ao Dororo que o Hyakimaru provavelmente está amaldiçoado por demônios, e que ele recupera suas partes corporais batendo nesses demônios. Do nada, o Hyakimaru acorda e pisa nas chamas. O Dororo o arrasta, mas pela primeira vez, o Hyakimaru sente agonia, e quando a chuva cai, o Dororo busca refúgio em uma cabana, mas o Hyakimaru permanece do lado de fora, na chuva. O Dororo inicia uma conversa com uma senhora que se aproxima deles. Ela se apresenta como uma comerciante viajante e diz que está ali para orar pelo seu irmão, que está lutando em uma guerra. Nesse momento, uma figura com uma aura sombria e assustadora é notada pelo Hyakimaru, e o Dororo segue conforme ele se aproxima dessa presença. Assim, eles encontram um homem que já eliminou várias pessoas com uma espada, e o homem diz que não mata voluntariamente. A espada amaldiçoada o obriga a fazer isso, porque deseja sangue, e ela tem muita influência sobre o seu portador. O Hyakimaru descobre que a espada contém o mal, e por isso ele quer a destruir, e assim o Hyakimaru e o homem que carrega a espada amaldiçoada acabam entrando em um combate. Durante a luta, o Hyakimaru sofre ferimentos leves e fica encurralado. O homem, felizmente, atinge a perna protética do Hyakimaru, fazendo com que a sua espada ficasse presa ao membro, e ao tentar escapar da lâmina do Hyakimaru, o homem acaba caindo de um penhasco. Depois disso, o Dororo, tentando ajudar o Hyakimaru, tentou remover a espada amaldiçoada da perna protética dele, mas ao fazer isso, ele acabou sendo possuído pela lâmina amaldiçoada. E enquanto aquele homem que caiu do penhasco procura por eles, aquela senhora se reencontra com seu irmão. Ela então leva de volta para sua casa, e o Dororo, que está sob a influência da espada, ataca 2 aldeões na aldeia. E enquanto ele tenta resistir à tentação de matar as pessoas devido à espada, a espada acaba tomando posse dele e o direciona para a aldeia. O Dororo se aproxima da aldeia e acaba indo parar bem na frente do Hyakimaru, e o Hyakimaru começa a atacar o Dororo após detectar a existência da espada maligna. O Dororo tenta se esquivar do Hyakimaru, mas o Hyakimaru arranca a espada das mãos do Dororo, libertando ele de suas garras. Depois disso, o Dororo desmaia, porém o cara que havia sido dominado pela espada recupera o controle e continua a lutar contra o Hyakimaru. A irmã do homem intervém, implorando ao Hyakimaru que não mate o seu irmão, e no final o Hyakimaru triunfa ao quebrar a espada, mas infelizmente ele não consegue salvar o homem. Após essa vitória, o Hyakimaru começa a tremer novamente, e as suas próteses da parte da orelha escorregam. Sim, o Hyakimaru agora pode ouvir o que está acontecendo ao seu redor, mas por outro lado, todos esses novos sons são muito novos para ele, e ele não sabe como gerenciar o que ele pode ouvir. Tudo está muito alto para o Hyakimaru. Então, quando o Dororo vê assim, ele decide o ajudar, enrolando uma faixa nas orelhas do Hyakimaru na tentativa de acalmá-lo. O Dororo então propõe que eles deem um jeito de resolver esse problema do Hyakimaru antes de voltarem a enfrentar monstros. E infelizmente para o Hyakimaru, ele detecta uma nova presença sinistra, dessa vez uma criatura pássaro. Os sons o distraem, dificultando a sua luta. Como resultado, ele é ferido pelo pássaro. Felizmente, o Biwamaru aparece e salva os dois, batendo no monstro. E o Dororo avisa o Biwamaru que o Hyakimaru começou a piorar desde que ele recuperou sua audição. O Biwamaru então propõe que algum remédio possa curar aí o Hyakimaru, e segundo ele, eles podem ir até a cidade vizinha para buscar os remédios, mas o local está em guerra. O clã Asakura, que governa aquela área, traiu um aliado, o que aumentou as tensões. O Biwamaru afirma que ele mudou o rumo de sua viagem para evitar se envolver no conflito, e foi assim que ele acabou os encontrando novamente. Na manhã seguinte, o Hyakimaru acorda com uma adorável voz de uma garota chamada Mio. A Mio convida ele e os outros para irem à casa dela para tratar seus ferimentos. Eles expressam sua gratidão por sua ajuda, e ela informa ao Dororo que ficar na casa dela não é um problema, porque há outras pessoas que moram lá também. Logo depois disso, todos os jovens feridos, sob os cuidados da Mio, surgiram, e devido à terrível batalha recente, muitos jovens perderam seus parentes, e também ficaram feridos. E o Takebo, o mais velho das crianças, sob os cuidados da Mio, entra e insiste que a Mio descanse enquanto ele cuida dos outros. Depois disso, o Dororo pergunta a Takebo por que a Mio está dormindo de manhã. Assim, o Dororo descobre que a Mia trabalha durante a noite, cuidando dos soldados feridos, porque durante a noite ela ganha muito mais dinheiro. Depois disso, o Dororo testemunha a saída do Biwamaru e pergunta para onde ele vai, e o Biwamaru indica que ele vai procurar uma saída dessa guerra para eles. Enquanto isso, o Daigo enfrenta dificuldades devido ao alto custo de transporte de tropas para uma batalha em potencial com a Sakura. O seu reino vem sofrendo com uma longa seca nos últimos meses, e diante dessas dificuldades, a sua esposa se pergunta como ele pode ter tanta certeza de que tudo vai voltar ao normal. Nesse momento, o Daigo fica infeliz. Nesse momento, o Daigo, todo infeliz, não responde às perguntas da sua esposa. E do outro lado da tela, vemos a Mio informando ao Hyakimaru que mais tarde, nessa noite, ela vai preparar alguns remédios para o curar, mas isso somente quando ela retornar. Nisso, vemos que o Dororo acredita que é a música da garota que está curando o Hyakimaru, porque ele responde sempre positivamente enquanto ela está cantando. Na manhã seguinte, a Mio encontra o Hyakimaru, que está esperando por ela do lado de fora, e ela comenta que ele olha para as pessoas como se ele pudesse ver a alma delas, e o Dororo ouve esse comentário da Mio, e ele acrescenta que o Hyakimaru pode ver a chama da alma em todos os seres vivos. O Hyakimaru então aponta para a boca da Mio, indicando que ele quer que ela cante, e o Dororo também propõe que isso iria ajudar
ajudar bastante o Hyakimaru a se familiarizar com os sons. Então, a Miyu começa a cantar para o Hyakimaru, mas o momento é interrompido quando Biwamaru chega. Ele conta a eles sobre a busca por um caminho seguro e compartilha notícias boas e terríveis com eles. O Biwamaru descobriu um local ideal para eles viajarem, onde eles estariam seguros da guerra. Ele, no entanto, detectou a existência de um demônio naquela região, e apesar do aviso, o Hyakimaru decide ir até esse demônio. O Dororo, incapaz de detê-lo, pede que o Biwamaru acompanhe o Hyakimaru. Nisso, o Dororo e o Takibo são informados por Miyu que ela conseguiu um outro emprego no acampamento inimigo, e a sua estratégia é trabalhar em ambas as partes, a fim de gerar mais dinheiro para ajudá-los a começar de novo. Nisso, o Dororo garante a Takibo que ele vai acompanhar a Miyu para defendê-la, caso ela esteja em perigo. Enquanto isso, o Hyakimaru e o Biwamaru chegam ao local do demônio, e apesar da sugestão do Biwamaru de não enfrentar esse demônio por conta dos seus ferimentos iniciais, o Hyakimaru luta e fere a criatura facilmente, fazendo-a fugir. Como resultado, o Hyakimaru ganha a habilidade de falar, embora grite em agonia devido ao ferimento do demônio em sua perna. Enquanto isso, a Miyu estava lá, em busca de emprego, e o Dororo acaba descobrindo o tipo de serviço que ela presta durante a noite. Ele descobriu isso tudo observando o trampo noturno dela, sendo essa uma cena horrível. Depois disso, o Dororo retorna até o Biwamaru e o Hyakimaru, e todos eles voltam para a casa de Miyu para tratar as feridas do Hyakimaru. A Miyu corre para ajudar o Hyakimaru com seus ferimentos na manhã seguinte, depois de saber aí sobre tudo o que aconteceu. E o pior de tudo é que ela também está coberta por feridas e outras coisas que um samurai fez com ela. E o Dororo fica bastante chateado, porque ele sabe exatamente como ela se machucou. Por isso, ele foge para clarear sua mente, e o Takibo o segue para ajudá-lo a relaxar. O Takibo conta ao Dororo sobre o seu desejo de um dia ter uma terra própria para cultivar arroz e garantir que eles nunca passem fome. Enquanto isso, o Daigo discorda do seu filho, o Tahomaru. Basicamente, o Tahomaru deseja se juntar ao exército e lutar contra o clã Asakura, mas o Daigo recusa o pedido. A mãe do Tahomaru tenta acalmá-lo, mas ele acusa de não reconhecer suas conquistas. Ele decide partir para clarear a sua mente, porque está muito perturbado. Rapidamente, ele monta em seu cavalo, convencido de que os seus pais estão escondendo algo perturbador dele. De volta para o Hyakimaru, ele está tentando se levantar, apesar de ter pedido a perna para o demônio. E apesar das suas tentativas, ele cai, e a Miyu o ajuda a se sentar corretamente. A Miyu se aproxima do Hyakimaru e pede para que ele fale com ela. Ele, no entanto, indica que a sua própria voz é alta demais para ele. Então, a Miyu começa a cantar uma música para encorajar o Hyakimaru, e ele permanece em silêncio enquanto aprecia a melodia. O Biwamaru então se despede do Dororo e sai da residência. A Miyu para de cantar e começa a dizer ao Hyakimaru para não olhar para sua alma atormentada. O Hyakimaru, por outro lado, toca suavemente em seu rosto para tranquilizá-la, o que a ajuda a relaxar. Depois disso, a Miyu caminha para o trabalho, e ela percebe que o Dororo descobriu sobre o seu trabalho, mas o Dororo a responde bem triste, dizendo que a admira e pede desculpas por tê-lo seguido. Ele também alerta e conta uma narrativa pessoal sobre como sua própria mãe cuidou dele até que ela morreu tragicamente. O Dororo incentiva a Miyu a perseguir o sonho de possuir uma fazenda e viver feliz para sempre. Depois disso, o Dororo alimenta o Hyakimaru, após essa conversa aí para ajudá-lo a se recuperar. No dia seguinte, a caminho do trabalho, a Miyu pede ao Dororo que garanta que o Hyakimaru não lute até que ele esteja totalmente recuperado. Porém, o Hyakimaru resolve se encontrar com o demônio novamente, tudo isso de noite. Enquanto isso, algumas tropas estavam seguindo a Miyu e eventualmente a rastrearam até a sua casa. O Dororo, por outro lado, corre para encontrar o Hyakimaru, e ele chega bem a tempo de ver o Hyakimaru matando com sucesso o monstro, resultando na recuperação da sua perna ferida. E ao chegarem em casa, eles se deparam com uma visão assustadora. A casa deles está em chama e as tropas massacraram todas as crianças, incluindo a Miyu. A Miyu é morta porque os soldados suspeitam que ela seja uma espiã, porque ela foi observada no acampamento inimigo, e um dos soldados tenta atacar o Dororo, mas o Hyakimaru protege, cortando os braços do soldado. O Hyakimaru então sente que a Miyu está à beira da morte e começa a eliminar todos, sem trégua. O Dororo intervém, tentando acalmá-lo, antes que ele mate o soldado restante. Feito isso, o Dororo mostra ao Hyakimaru a semente de arroz que a Miyu trabalhou tanto para garantir, e pede para ele se focar em cumprir os desejos da Miyu. E em um momento emocionante, o Hyakimaru consegue pronunciar a sua primeira palavra, que no caso foi o nome da Miyu. O Dororo e o Hyakimaru enterram a Miyu e as crianças na manhã seguinte, e assim eles continuam sua jornada, agora com os sonhos da Miyu na cabeça. O Dororo tenta animar o Hyakimaru mais tarde na jornada, mas os seus esforços não têm sucesso. O Dororo vai embora frustrado, apenas para ouvir um homem falando romanticamente. O Dororo cora ao atirar pedras para abafar as palavras sedutoras do homem. Logo, ele se depara com um monstro parecido com uma aranha, que acabou capturando esse homem e o colocando em um sono profundo. E quando Hyakimaru confronta a criatura, ela imediatamente o prende em sua teia. O Dororo felizmente consegue libertar o Hyakimaru, mas o monstro escapa. Assim, eles finalmente chegam a uma pequena vila, onde um guarda os informa sobre um sequestrador na região responsável por múltiplos desaparecimentos noturnos, e o Dororo acredita que o sequestrador é o mesmo monstro que eles enfrentaram antes. No dia seguinte, um homem chamado Yajiro descobre uma linda senhora deitada no chão. Ela é o mesmo monstro que fugiu do Hyakimaru. Ela se disfarça de humana e
se oferece para visitar a casa do homem, enquanto tem secretamente o objetivo de drenar sua força vital para restabelecer sua vitalidade. O Yajiro generosamente lhe oferece um prato de arroz, que ela aceita de bom grado, e ele a chama de Jirougumo, porque ela ainda não tinha um nome. E quando ele sai para trabalhar, ele conhece o Dororo e o Hyakimaru. O Dororo pergunta sobre um aviso de recompensa, e o homem diz que é uma recompensa por localizar e prender o sequestrador. Ao cair da noite, o Yajiro vai para casa e conta à mulher monstro como foi o seu dia. E surpresa com toda a gentileza desse homem, ela decide salvar a vida dele. Mas no dia seguinte, o Dororo descobre que um outro indivíduo desapareceu durante a noite. O Dororo começa a se perguntar se o sequestrador é realmente aquele monstro. E mais tarde, quando o Yajiro vai para casa, ele percebe o quão frágil aquela mulher que ele resgatou ficou. Ele tenta ajudá-la a fugir em busca de um médico, mas encontra o Dororo e o Hyakimaru. E na frente dele, o Dororo diz que aquela mulher é a verdadeira vilã e sequestradora. Porém, o homem se revela como sequestrador, afirmando que ele tem auxiliado pessoas a fugir desse lugar durante a noite. As tropas ouvem a sua confissão e tentam detê-lo, mas o Dororo intervém, dizendo que eles foram os primeiros a encontrar o sequestrador. Logo, eles merecem o prêmio por o encontrar. Porém, o soldado confessa que nunca houve recompensa e que tudo não passou de uma farsa para atrair um denunciante. Nisso, a mulher monstro usa suas teias para superar as tropas, drenando a energia vital de todos aqueles que tentavam pegar o homem. O Hyakimaru tenta interceder e impedir a Mulher-Aranha, mas ela o prende em sua teia, para logo em seguida fugir com Yajiro. E assim que é libertado, o Hyakimaru os persegue. O último soldado, por outro lado, pede por reforço. Assim, vemos o Yajiro e a Mulher-Aranha subiram a montanha, e ele mostrou para ela o caminho para a liberdade. E mesmo sabendo que ela é um monstro, ele insiste em acompanhá-la. E à medida que as tropas se aproximam deles, o Yajiro é atingido por uma de suas flechas. Então a mulher se transforma em um monstro-aranha e ataca os soldados. O Hyakimaru chega e tenta deter o monstro, mas ele detecta que a presença do mal fugiu. E como resultado, o Hyakimaru deixa o monstro e o homem fugirem, porque não existe mais um mal a ser derrotado entre eles. Mais tarde, enquanto eles continuavam sua jornada, o Dororo persiste em fazer o Hyakimaru rir, e ele finalmente consegue, embora o Hyakimaru se recuse a admitir. Depois disso, o Dororo e o Hyakimaru vêm ver um desfile de noivas. De repente, um garoto vestindo pele de lobo atira uma flecha no desfile, mas ele erra. Ele tenta mais uma vez, mas o Dororo o impede. O nome do menino é Saro, e ele os informa sobre a intenção da aldeia de forçar a sua irmã a se casar com um monstro. Isso faz parte de um ritual para dissipar uma nuvem negra que paira sobre a sua aldeia. O Dororo então diz ao Hyakimaru que ele pode lidar com os monstros, mas tudo tem um custo. O Saro então presenteia o Dororo com um pedaço de ouro que ele descobriu no rio da vila. Ele também menciona que existem riquezas adicionais lá, e o Dororo promete os ajudar se o Saro os levar até lá. O Saro aceita o acordo, e assim, o Dororo ajuda o Saro a derrubar os guardas que estavam de olho em sua irmã no topo da montanha. E a irmã do Saro, por outro lado, se recusa a fugir, porque ela acredita que o seu sacrifício é necessário para o bem-estar da aldeia. E então, o Dororo e o Hyakimaru vêm em seu socorro, se oferecendo para lidar com o monstro. Assim, uma grande nuvem obscura os envolve de repente, e uma criatura centopeia aparece. A criatura devora os guardas e persegue o Saro, mas ele é salvo pelo sacrifício de sua irmã. O Dororo ordena que o Hyakimaru lute, mas o Hyakimaru não consegue ver o monstro corretamente devido à aura maligna da nuvem. De repente, um geyser próximo rompe a nuvem, permitindo a entrada de luz. Eles avistam um monstro se escondendo da luz, e ele eventualmente foge com a nuvem. Depois disso, eles voltam para a casa do Saro, que está enterrada sob uma rocha gigante. Após esta ocorrência, o Saro revela que a sua irmã não era sua irmã biológica. Ele cresceu sozinho nas terras altas, e depois que os seus pais morreram quando ele era criança, ele teve que caçar animais para poder sobreviver. E nessa época ele ficou ressentido com os humanos, já que eles frequentemente tentaram obrigá-lo a deixar a montanha. E a sua perspectiva de vida mudou quando ele conheceu a garota adorável, que o tratou com gentileza, e ela o lembrou de sua falecida mãe. E agora o Saro pede a ajuda do Dororo para vingar a morte da sua irmã, e o Dororo suspeita que a luz do sol seja o ponto fraco do monstro. Mais tarde, naquela noite, o Hyakimaru fica perturbado ao ouvir o Saro chorando durante o sono. E na manhã seguinte, vemos o Dororo disfarçado de noiva para atrair o monstro. E o plano do Dororo era distrair a fera, enquanto o Saro atirava uma flecha de fogo, produzindo assim uma explosão. Como a criatura era fraca contra o fogo a queimou, mas a criatura se curou rapidamente. Felizmente, o Hyakimaru se juntou a eles, atirando flechas na criatura e rastreando seus movimentos usando o som das flechas. Assim, ele finalmente atacou a criatura com as suas facas afiadas, mas isso não foi o suficiente para derrotar a fera. Nesse momento, o Dororo subiu na besta para poder instruir o Hyakimaru com a sua voz, e com a ajuda do Dororo, o Hyakimaru atingiu o monstro nos olhos, forçando-o a fugir da nuvem negra, e eventualmente ele conseguiu eliminar a criatura, e a irmã do Saro foi milagrosamente encontrada viva após a morte do monstro. Logo depois disso, a prótese de nariz do Hyakimaru escorregou, restaurando assim o seu olfato, e o Dororo foi enganado em relação ao ouro, já que a peça que o Saro lhe deu era uma única peça, e não tinha nada além disso. Mas tá tudo tranquilo, o Dororo aceitou isso. Outra coisa interessante foi que o Saro e a sua irmã optaram por continuar morando juntos na aldeia, e quando o Dororo e o Hyakimaru foram retornar para sua jornada, o Hyakimaru deu
uma flor para o Dororo e o chamou de Dororo. E o Dororo ficou muito feliz com isso. E agora, durante a viagem deles, o Hyakimaru fica cheirando tudo, sentindo o cheiro de tudo. Afinal de contas, ele acabou de recuperar o seu olfato, então tem muitos cheiros que ele nunca sentiu na sua vida. No entanto, inesperadamente, o Dororo desmaia. O Hyakimaru corre para buscar ajuda e conhece uma freira que oferece ao Dororo um lugar para ficar. O Dororo fica preocupado com a possibilidade do Hyakimaru abandoná-lo, mas a freira garante que o Hyakimaru ainda está por perto. O Dororo então se abre com a freira e conta a ela sobre os seus falecidos pais. O seu pai liderou um grupo de agricultores em uma luta para manter os seus direitos contra os samurais bandidos. A mãe do Dororo foi fundamental para mantê-lo seguro e educado durante os perigosos anos de guerra. Porém, um membro da gangue do seu pai os traiu e se aliou aos samurais, resultando na morte de muitos dos homens do seu pai e em danos à perna do mesmo. A família do Dororo ficou muito exposta, sendo forçados a caminhar pelos campos de batalha para sobreviver. E o Dororo testemunha a morte do seu pai enquanto lutava contra um grupo de samurais. Tudo isso numa tentativa de protegê-los. E o Dororo e a sua mãe acabaram ficando sozinhos por conta disso. E a sua mãe acabou fazendo vários sacrifícios para mantê-lo seguro. Ela também usou suas próprias mãos como tigelas improvisadas para alimentar o Dororo com a comida organizada pelos samurais. Com o passar do tempo, eles ficaram sem comida e a exaustão afetou sua mãe. E, infelizmente, ela morreu no meio de um campo de flores vermelhas. Ao ouvir toda essa história, a freira rezou pelo bem-estar futuro do Dororo, demonstrando estar bem comovida com a sua história. E depois de 3 dias, o Dororo se recuperou e assim eles continuaram a viagem. Nisso, vemos o Daigo indo para o Salão do Inferno. Ele está preocupado com o seu povo e com um conflito iminente. O Taromaru, por outro lado, convoca 2 dos seus amigos e solicita que eles adquiram informações sobre o passado e o segredo do seu pai. Já o Daigo vai em busca do conhecimento dos demônios dentro do Salão do Inferno. E agora ele sabe que a parteira salvou a criança e suspeita que o seu primeiro filho ainda esteja vivo e está eliminando os demônios que roubaram partes do seu corpo. Nesse momento, um raio de luz desce, revelando o rosto do seu primeiro filho, o Hyakimaru. E os aliados do Taromaru ganham o conhecimento necessário à noite, manipulando e extraindo informações de um conselheiro, usando drogas. Assim é revelado que o Daigo está à procura de um bebê desaparecido há 16 anos atrás. E quando o Taromaru fica sabendo disso, ele pergunta por que o seu pai está procurando essa pessoa. Mas a pessoa que estava dando as informações morde a própria língua para não dizer mais nada. Então o Taromaru confronta o Daigo no dia seguinte com os fatos que ele obteve, mas o Daigo ainda se recusa a contar a verdade para ele. O Taromaru então fica chateado e viaja aí para tentar investigar. Ele acaba descobrindo que uma criatura está atacando navios e dificultando a pesca. O Taromaru, acompanhado de Mutsu e Hyogo, saem para lutar contra o monstro. Eles conseguem feri-lo, mas o monstro parecido com um caranguejo escapa. Quando eles retornam, o Taromaru elabora um plano para construir uma barragem para confinar o monstro. Quando o arranjo ficou completo, eles atraem o monstro para a represa e depois drenam a água. Eles quase o derrotam, mas o monstro tenta fugir destruindo a barragem com uma pedra, fazendo com que a região se inunde novamente. E justamente quando as coisas parecem desesperadoras, o Hyakimaru aparece e derrota o monstro sozinho, salvando a todos. O Taromaru agradece o Dororo e o Hyakimaru por protegerem o seu aliado de ser devorado pelo monstro após o incidente. Porém, o Hyakimaru não responde, o que irrita o Taromaru, porque ele acredita que está sendo apenas ignorado. O Dororo então acrescenta que o Hyakimaru é cego, o que surpreende o Taromaru e seus aliados, dado a facilidade que o Hyakimaru destruiu o monstro. O Dororo então implora ao Taromaru o pagamento pelos seus serviços, o que o Taromaru aceita de bom grado. Então, o Dororo pergunta sobre a província mais próxima, e o Taromaru os direciona para o país de Daigo, e o Taromaru pergunta o nome do forte guerreiro que derrotou o monstro, enquanto eles estavam aí se preparando para partir, e o Hyakimaru conta a ele. Depois disso, o Dororo e o Hyakimaru caminham pelo mercado local. Eles saem para jantar, antes de irem ao teatro para ver uma apresentação sobre o Lord Daigo, e como ele limpou a terra dos demônios. Quando a peça chega ao fim, o Dororo encontra o Biwamaru na plateia, admirando a atuação. Mais tarde, eles encontram o Biwamaru, e o Dororo informa que a Mio e as crianças morreram. O Dororo pergunta se o velho veio para o terreno por conta dos boatos, e o Biwamaru explica que apesar das secas do país, essa terra é conhecida por ter um belo clima, e ele quer descobrir o que torna esses terrenos tão notáveis, e ele começará visitando a montanha onde o Daigo teria derrotado vários demônios. E enquanto ele se afasta, ele comenta que a aura do Hyakimaru indica que ele matou humanos, e pede para que ele seja cauteloso. Enquanto isso, os outros subordinados do Taromaru informam o Daigo sobre um menino cego com uma prótese de perna, que derrotou facilmente o monstro ameaçador. Eles também discutem a missão do Hyakimaru de derrotar os demônios mais poderosos. A esposa do Daigo ouve a conversa e soluça, certa de que o menino cego é o seu primeiro filho. O Dororo e o Hyakimaru mais tarde se aproximam de uma parede amaldiçoada. O lugar agora é usado pelo clã Asakura para exibir os corpos dos homens e espiões do Daigo, que eles mataram. Como resultado, os monstros são atraídos para a parede à noite, e de acordo com certos contos, o muro é amaldiçoado pelos demônios que o Daigo derrotou no passado. Algo perverso também pode ser detectado na parede pelo Hyakimaru. Do nada, o Sukeroku, um menino, se aproximou deles e disse a eles
eles que cruzar o muro resultaria na morte. Ele mostrou a eles as sentinelas de Asakura, que montavam guarda na parede e atiravam em qualquer um que tentasse atravessá-la. O Sukeroku indicou que a aldeia em ruínas ficava além do muro e que ele desejava atravessar o muro para chegar à sua aldeia. Então o Dororo recomendou viajar à noite, mas o Sukeroku disse que de noite muitas criaturas aparecem. Nisso, o Dororo disse para o Sukeroku que o Hyakimaru poderia facilmente derrotar os monstros. Enquanto isso, do outro lado da tela, o Daigo estava lá inflexível sobre a eliminação do Hyakimaru. Ele queria muito eliminar, para ver se tudo voltava a dar certo, apesar dos avisos aí da sua esposa de que isso poderia ser um castigo divino e que eles deveriam somente o aceitar. De volta ao Dororo e o Hyakimaru, bom, eles estavam esperando a saída dos sentinelas à noite. Tudo isso enquanto o Hyakimaru lutava com os monstros que cresciam em grande número cercando a parede, e o Dororo o ajudou atirando pedras. Depois disso, o Dororo perseguiu o Sukeroku enquanto ele fugia para encontrar sua família. E enquanto isso, os monstros menores se uniam para formar um único demônio. E o Tahomaru, por outro lado, tentou procurar o Hyakimaru, acreditando que encontrá-lo poderia revelar informações adicionais sobre o bebê que havia desaparecido há 16 anos atrás. Ele entrou em contato com uma mulher assustada, uma das anteriores parteiras, que gritou sobre um bebê cujas partes do corpo haviam sido roubadas por demônios. E ela também dizia que aquele bebê estava agora em busca de vingança contra o Daigo. Do outro lado, vemos o Dororo procurando pelo Sukeroku e o descobriu capturado pelos sentinelas. Tudo isso enquanto o Hyakimaru continuava a lutar contra o demônio. E antes que o Hyakimaru pudesse matar o demônio, o Daigo o atacou com um exército de samurais, fazendo com que o demônio recuasse. O Hyakimaru pergunta sobre a identidade do Daigo, mas o Daigo permanece em silêncio. Os seus guerreiros tentaram atacar o Hyakimaru, mas ele os evitou facilmente. Assim, o palpite do Daigo de que o jovem matador de demônios era o seu primeiro filho acaba sendo confirmado. E ele não conseguiu pegar o Hyakimaru. Hyakimaru fugiu, e a única coisa que ficou na mente do Hyakimaru foi ele sendo chamado pelo Daigo. Enquanto isso, o Dororo, que havia sido detido, acordou em uma cela. Lá, o Dororo achou o Sukeroku e descobriu que a sua aldeia havia sido devastada. E o Dororo prometeu que o Hyakimaru viria em seu auxílio. Ele também observou um símbolo na faixa dos presidiários e perguntou ao homem sobre isso. E essa acabou sendo a mesma insígnia que o Hyakimaru usava, o emblema do clã Daigo. O Dororo então faz planos para fugir, prometendo retornar para buscar o Sukeroku. O Tahomaru busca a confirmação da sua mãe de que ele é o seu filho. Ela admite que o Hyakimaru é o seu primeiro filho e que ele foi sacrificado aos demônios para melhorar a situação da aldeia. O Daigo também aparece e tenta justificar os seus atos, alegando que eles foram realizados para prevenir epidemias e fome. O Tahomaru, por outro lado, acredita que o seu pai fez isso para o seu próprio benefício. Nisso, Hyakimaru reaparece na frente dos seus pais e irmão, e a sua mãe o chama de filho dela. No entanto, ele é atacado mais uma vez, fazendo com que o Hyakimaru recuasse. Então, o Tahomaru é informado por Daigo que se ele realmente deseja que o Hyakimaru recupere seu corpo, ele deve quebrar o vínculo demoníaco na sala do inferno. No entanto, ele o adverte que se ele fizer isso, as suas terras voltarão às terríveis condições do passado. Enquanto isso, os soldados Asakuras e os soldados de Daigo estavam em desacordo. E durante a sua jornada para salvar o Sukeroku dos Asakuras, o Hyakimaru e o Dororo encontraram o Daigo e o seu exército. Lá, a fera horrível das paredes retorna, espalhando a destruição e morte entre os guerreiros. O Hyakimaru percebeu que as forças do Daigo eram as culpadas pela morte da Mio e estava prestes a partir em fúria. O Dororo, por outro lado, conseguiu acalmá-lo. Nesse momento, o Tahomaru interveio, explicando o acordo feito com os demônios em troca de paz da Terra. Ele diz ter tomado a decisão final de matar o Hyakimaru para garantir a prosperidade da região. Dito isso, ele puxou sua espada e avançou em direção ao Hyakimaru. E o Dororo ouviu as palavras do Sukeroku e correu para libertá-lo naquele exato momento. O monstro, de repente, se aproxima do Dororo, levando o Hyakimaru a ferir o Tahomaru no olho, e logo em seguida correndo para ajudar o Dororo a salvar o Sukeroku. O demônio derrotado foi então arrastado através da parede por Hyakimaru. E após um período estressante, a mãe do Hyakimaru, Anui, chega e pede desculpas por não ter conseguido salvá-lo. Logo em seguida, ela se esfaqueou, entregando seu sangue aos demônios para que o Hyakimaru não ficasse sozinho em seu sofrimento. Assim, uma presença misteriosa irrompe da parede, forçando-a a desmoronar. Como resultado, todos, incluindo Daigo e seu exército, se retiram do muro. E quando tudo se acalmou, o Sukeroku finalmente se encontrou com a sua mãe, que ainda estava viva depois de tudo que aconteceu. Já o Dororo não conseguia acreditar que a terra estava florescendo como resultado do sacrifício do Hyakimaru para os demônios. O Dororo e o Hyakimaru continuam sua jornada até uma fonte termal, onde irão descansar. Eles acabam vendo Biwamaru lá enquanto descansam nas fontes termais e são posteriormente acompanhados por um velho e seus netos. Os netos notam um mapa estranho com uma marca nas costas do Dororo. O Dororo tenta esconder e avisa para não olharem para ele. O mapa nas costas do Dororo leva ao tesouro do seu pai. Sim, para evitar que esse tesouro caísse em mãos erradas, o seu pai gravou uma metade na mãe e a outra parte em si mesmo. Marca essa que surge apenas quando seu corpo está aquecido. O Dororo conta ao Biwamaru que antes da sua mãe morrer, ela lhe mostrou a marca e informou que essa marca representa a visão do maior desejo do seu pai. Sim, a mãe do Dororo morreu de fome, pegou comida na mão, mas não catou o tesouro. Aposto que o pai do Dororo não queria uma vida dessa para a mãe dela e nem mesmo para o seu filhinho. Continuando a história, o Dororo e o Hyakimaru são avisados
avisados pelo Bioamaru que depois de lidar com os demônios que roubaram as partes corporais do Hyakimaru, eles podem optar por procurar a outra metade do mapa, que provavelmente resultará em uma grande soma de dinheiro, que irá melhorar muito aí as suas vidas. Ao partir, o Bioamaru se despede deles novamente, e o Dororo e o Hyakimaru continuam sua jornada, encontrando duas criaturas com auras não humanas, mas o Hyakimaru não os ataca. A senhora monstro desaparece, mas o bebê monstro se agarra ao Dororo e se recusa a soltá-lo, então ele os segue. No entanto, quando eles chegam a um templo incendiado, o bebê monstro agarrado ao Dororo desaparece. Então um cara chamado Sabami chega ao templo com flores e informa que este local é perigoso à noite, devido à existência de um monstro. Eu pensei que o monstro fosse o próprio Sabami, o cara feio. Ele oferece abrigo ao Dororo e o Hyakimaru em sua casa. Eu recusaria, mas os dois aceitaram. Durante o jantar, o Sabami diz que o templo danificado era anteriormente um convento. Uma certa freira pegou órfãos de aldeias vizinhas e os forçou a trabalhar duro. Se eles não obedecessem, a freira ameaçava chicoteá-los. A freira vendia os jovens por dinheiro depois de alguns anos, até que um dia, um pedaço de raio caiu do céu, destruindo toda a estrutura. O Dororo e o Hyakimaru acabam encontrando o espírito de uma freira, provavelmente incapaz de ascender ao paraíso devido aos seus erros, e agora ela elimina qualquer pessoa que visita o templo. E o Dororo duvida da história do Sabami, porque eles sabem que aquela senhora monstro não devora pessoas. Logo, o templo foi incendiado por alguém. O Dororo, por outro lado, avista um monstro parecido com uma lagarta no teto, no meio da noite. O Hyakimaru acaba tendo que lutar contra o monstro, ferindo o suficiente para que ele não consiga escapar. Eles pensavam que tinham matado a criatura, mas ela soltou um grito alto e outra Vespa apareceu. O Hyakimaru tinha a sensação de que o monstro Vespa era um demônio. A criatura Vespa respinga poeira neles, distraindo-os e permitindo que ambos os monstros fugissem. O Sabami conhece os demônios e depois de ouvir dela que ela não poderia comê-los, ele promete impedi-los de escapar. Na manhã seguinte, no café da manhã, o Sabami informa ao Dororo e o Hyakimaru que eles serão bem-vindos para ficar o tempo que eles precisarem, mas o Hyakimaru ainda tem um mau pressentimento em relação ao Sabami. O Dororo então elogia o Sabami por sua gentileza com o Hyakimaru e parte para explorar esse local, mas o Hyakimaru decide ficar para trás, ficando assim de olho no Sabami. O Dororo fica impressionado com a generosidade dos habitantes locais. Uma jovem e a sua avó convidam o Dororo a compartilhar bolinhos de arroz, e a velhinha revela que o Lorde Sabami é o responsável por toda essa paz. E quando ele pergunta sobre o templo, a velha o ignora e todos ficam desconfiados. Um tempo depois, o Dororo descobre que há um depósito de arroz enterrado na floresta. Lá, ele descobre um certo alçapão no chão. No entanto, do nada, vários camponeses empurram o Dororo pelo alçapão. Enquanto isso, o Hyakimaru seguiu o Sabami até uma colina com vista para a vila. O Sabami pergunta o motivo dele estar ali. O Hyakimaru admite para o cara que ele só entrou nessa aldeia para massacrar demônios. No entanto, o Sabami persiste em defender os monstros por considerá-los aldeões. O Sabami descreve como a cidade foi anteriormente ameaçada por ladrões e pela escassez de alimentos. Ele fez um contrato com o demônio em troca de poder, e os monstros do demônio o ajudaram a proteger a aldeia. Voltando para o Dororo, ele foge de alguns monstros largados, mas acaba sendo cercado por eles. No entanto, o Dororo é salvo dos monstros e do alçapão pelo bebê monstro de antes, que na verdade é um ser criado das almas das crianças mortas. Eles também revelam que o Sabami é o culpado pela morte da freira. Ele também incendiou o templo. Já os moradores locais são demônios que foram alimentados com as crianças. Do outro lado da tela, vemos o Hyakimaru sendo atacado por mais monstros vespas, mas ele os derrota. Porém, ele fica ferido e perde a consciência durante o processo. Mais tarde, quando a aldeia arde e os residentes começam a lutar entre si, vemos que o Sabami está sem sorte. O Dororo localiza o Hyakimaru com a ajuda das almas das crianças e rapidamente revela tudo que as crianças lhe contaram. A prótese do Hyakimaru falha enquanto ele tenta se levantar, e apesar da sua fraqueza, ele sai à noite para eliminar o demônio que agora está hospedado no lago. O Dororo se sente responsável pela devastação da comunidade na manhã seguinte, enquanto caminham aí pela aldeia incendiada. O Dororo pergunta ao Hyakimaru se a culpa é deles, mas o Hyakimaru diz que não se importa, enfurecendo o Dororo. O Dororo acusa o Hyakimaru de estar interessado apenas em massacrar os demônios, o que é uma verdade. Assim, vemos que o Hyakimaru estava tão preocupado com a sua missão que ele nem mesmo percebeu que os dois haviam se separado. O Dororo é finalmente encontrado por Itachi e sua gangue, que estão procurando por ele para encontrar a outra metade do mapa para recuperar o dinheiro que o pai do Dororo havia escondido. O Itachi exige que o Dororo entregue a metade restante do mapa para eles. O Dororo afirma que não tem tal mapa e mostra suas costas, revelando que o mapa não está lá. No entanto, o Itachi argumenta dizendo que o Dororo está ciente da situação e o sequestra. O Hyakimaru acaba voltando para procurar o Dororo, mas ele não consegue encontrá-lo. E naquela noite, o Itachi explicou que ele sabia muito bem que o pai do Dororo havia escondido uma grande fortuna. Afinal de contas, eles roubaram muitas pessoas e onde toda aquela riqueza foi parar. Há muito tempo atrás, o Itachi notou o mapa nas costas da sua mãe ao visitar o seu enterro, e o Dororo ficou muito furioso porque o Itachi literalmente desenterrou sua mãe para verificar tais informações. No dia seguinte, todos partiram, seguindo a rota sugerida pela primeira metade da carta. No entanto, o progresso deles é paralisado quando avistam um mar do lado oposto. Tentando conseguir esse dinheiro a todo custo, o Itachi promete dar ao Dororo uma parte da grana se ele os
os ajudar a encontrá-lo. O Itachi e sua turma decidem procurar barcos em uma vila próxima, onde descobrem que a aldeia foi morta por um bando e os barcos estão em ruínas. Felizmente, um homem surge e se oferece para transportá-los através do mar em seu barco por uma certa taxa. O Itachi aceita, mas eles rapidamente descobrem que o barco está sendo movido por tubarões, que o homem se refere como sua família. Esse mesmo homem admite estar alimentando os tubarões com o seu próprio braço, e os aldeões dessa vila não foram massacrados por bandidos, mas devorados pelos tubarões. O Itachi avisa o homem para devolvê-los à terra, mas ele assobia para os tubarões atacarem o outro barco e devorar todos a bordo. Ele usa um tubarão para trazê-los de volta, enquanto o outro fica de olho no barco, e logo em seguida ele informa que os sobreviventes restantes morrerão ao anoitecer. Mais tarde, o Itachi informa ao Dororo que ele e o seu grupo pararam de obedecer às instruções do exército, porque eles foram utilizados apenas como isca durante o conflito. Ele admite que o pai do Dororo estava certo sobre o verdadeiro caráter do samurai e pede desculpas por perturbar o túmulo da mãe do Dororo. Apesar da situação terrível, o Dororo se levanta e faz um discurso inspirador para o Itachi e sua gangue. O Dororo então traça uma estratégia em que atua como isca, entrando na água para atrair o tubarão, enquanto os outros se preparam para esfaqueá-lo. O plano funciona e eles conseguem matar o tubarão. Eles se aproximam da costa, usando os assentos do barco como remos improvisados. Mais tarde, o Itachi usa o tubarão morto para atrair um homem-tubarão. Isso acaba funcionando. Assim, ele foi preso e espancado. No fim, o Dororo intervém para impedir que o Itachi elimine o homem. O Itachi, ainda apaixonado pelas riquezas, tenta pressionar o Dororo a revelar o paradeiro de toda a grana. E quando o Dororo resiste, o Itachi o deixa nu. E assim ele percebe que o Dororo, na verdade, é uma menina. Ele não sabia disso, porque o pai do Dororo o criou como um menino, desde que o Dororo era criança. Depois de amarrar o Dororo em uma árvore e obter o mapa, eles partiram em busca do tesouro dele. Enquanto isso, o Hyakimaru, que está caçando o Dororo, conhece um homem que, percebendo a sua situação de uma perna só, conta a ele sobre um homem que oferece próteses às pessoas. Enquanto isso, Jukai, que ainda faz próteses para vítimas de guerra, entra em contato com uma fera perigosa. A criatura inicialmente tem como alvo ele, mas depois passa para outras vítimas. O Hyakimaru chega bem a tempo para derrotar o monstro. Eles se reconhecem e vivenciam um reencontro comovente. O Jukai traz o Hyakimaru para sua casa próxima, onde descobre que a pele do Hyakimaru e várias partes do seu corpo agora são reais. O Hyakimaru revela que agora ele pode falar, ouvir e sentir. Então ele pede ao Jukai que faça ele um outro membro protético. O Jukai concorda, mas ele insiste que o Hyakimaru coma primeiro. Enquanto comia, o amuleto do Hyakimaru cai, forçando a revelar que o nome do seu pai é Daigo. Ele conta que o Daigo fez uma barganha com demônios, o que fez com que ele nascesse sem as partes do seu corpo. E é nesse momento da história que o Jukai percebe a extensão dos crimes do Hyakimaru, sabendo que ele já matou pessoas e que a cada demônio que ele mata, mais infértil as terras de Daigo vão ficando. Por conta disso, ele se recusa a fazer a prótese de perna, dizendo aí que o Hyakimaru não matou só monstros, mas também eliminou humanos. O Jukai avisa ao Hyakimaru que se ele continuar nesse caminho de tapas e beijos, ele perderá a parte mais importante do seu corpo, que é a sua essência como um ser humano, como se alguém ligasse pra isso. Dito isso, o Jukai ataca a perna protética com seu machado. No entanto, a caverna desaba repentinamente, prendendo o Hyakimaru e o Jukai dentro. O Jukai então pergunta a motivação do Hyakimaru para recuperar as partes perdidas do seu corpo, e essa conversa estava rolando enquanto eles tentavam encontrar uma saída. E o Hyakimaru diz que ele está recuperando as partes do seu corpo porque elas são de direito dele. No entanto, o Jukai compartilha aí o que toda essa missão do Hyakimaru pode acabar causando, dizendo para o Hyakimaru que para obter o seu corpo de volta, ele deverá confrontar toda a sua família e todo o país de Daigo. E isso quase certamente implicaria em transformar vidas humanas em pó, e talvez até mesmo perder a sua humanidade no processo, deixando-o sem ninguém. No entanto, o Hyakimaru garante ao Jukai que ele não está sozinho, e ele diz isso se lembrando do Dororo. Assim, o Hyakimaru finalmente encontra a saída da caverna, apenas para encontrar inúmeros monstros do lado de fora. Felizmente, o Hyakimaru supera esses demônios com facilidade, levando o Jukai às lágrimas, ao perceber que pode ter acidentalmente levado o Hyakimaru para um caminho obscuro. Antes de se separarem, o Jukai expressa sua esperança de que o Hyakimaru de alguma maneira mantenha a sua humanidade. Antes de sair, o Hyakimaru pergunta o nome do Jukai, ao que ele diz que não é necessário. Ao se despedirem, o Hyakimaru garante que sempre se lembrará dele como a sua mamãe, fazendo o Jukai chorar lágrimas de alegria. Enquanto isso, o Taromaru, depois de descobrir o paradeiro do Hyakimaru, recebe a missão de destruir o Hyakimaru para salvar o seu país. Além disso, o Hyakimaru finalmente chega ao mar e embarca em um barco em busca do Dororo. O Homem-Tubarão, por outro lado, ordena que outro tubarão ataque todos eles, em retaliação pela morte do seu tubarão caído. De repente, o tubarão vivo começa a consumir o falecido, transformando-se em um gigantesco tubarão. O Dororo, que eu vou continuar chamando de Dororo por enquanto, porque eu já falei Dororo durante o vídeo inteiro e não faz sentido falar a Dororo e eu prefiro falar o Dororo, sacastes? Eu só sei que o Dororo acaba sendo atacado pelo tubarão alterado. O Hyakimaru, felizmente, chega bem a tempo de conhecer aí o tal do tubarão transformado, que acaba por ser um demônio. Felizmente, o tubarão demônio é facilmente derrotado pelo Hyakimaru. Feito isso, Hyakimaru acaricia as bochechas do Dororo. Após se reunirem, lágrimas brotam de seus olhos, enquanto Hyakimaru admite que veio atrás dele e o segura aí com bastante força. Mal
Mal sabe o Hyakimaru que ele é ela. Depois de toda a cena comovente, o Hyakimaru cai e dessa vez ele recupera uma outra perna. E mudando de assunto, o Dororo alerta o Hyakimaru para o fato de que eles devem evitar aí que o Itachi consiga suas riquezas. Do outro lado da tela, o Itachi e sua turma chegam ao local mencionado no mapa ao mesmo tempo. E na esperança de encontrarem muitas riquezas, alguns dos homens do Itachi entram em uma caverna, ativando por engano uma armadilha que resulta em uma terrível explosão, resultando aí no falecimento de algumas pessoas. Independente de tudo isso, o Itachi ainda está determinado a explorar a caverna e encontrar o seu tão sonhado prêmio. Enquanto isso, eles observam uma frota de navios no mar. Eles vão até o local do Itachi e seu grupo, e enquanto o Itachi escapava, alguns dos seus soldados são atingidos por flechas. O Dororo e o Hyakimaru também conseguem evitar as flechas do samurai e encontram o Itachi e sua gangue em um certo esconderijo. Lá, o Dororo e o Itachi discutem. O Dororo quer fugir dos samurais de Daigo, mas o Itachi é inflexível em permanecer e prevenir os samurais de descobrir a riqueza da montanha. O Hyakimaru intervém, sugerindo que os explosivos das armadilhas sejam usados como distração. Eles usam com sucesso os explosivos como iscas, mas são eventualmente descobertos. Assim, o Itachi desafia o Hyakimaru para uma luta, e o cara, sempre agindo injustamente, chama o seu subordinado para ajudar. Nisso, o Hyogo intervém, forçando o chão abaixo do Hyakimaru a rachar, e quase o mandando para longe, deslizando montanha abaixo. O Hyakimaru, por outro lado, evita a queda e sobe novamente, e à medida que o conflito avança, o Itachi e seus homens fogem, levando o Dororo para longe do conflito iminente. O Tahomaru finalmente pega o Hyakimaru desprevenido. Nitsu, o subordinado do Tahomaru, diz que a presença do Hyakimaru ameaça o seu reino e atira nele uma flecha. Os golpes do Tahomaru são bloqueados mais uma vez por Hyakimaru, mas o Hyogo intervém e quebra a espada do Hyakimaru. Enquanto isso, após serem emboscados pelos samurais, apenas o Itachi e o Dororo ainda estão vivos. O Itachi encontra uma fileira de estátuas marcadas no mapa, mas é descoberto pelos samurais. Ele acaba sendo atingido por uma flecha e cai no chão, e o Dororo erroneamente faz com que as estátuas desmoronem, esmagando todos os samurais naquele momento. O Itachi então pede que o Dororo o acompanhe até o tesouro, antes que ele morra. No entanto, eles se deparam com um cara de tubarão, que montou uma série de explosivos para eliminar todos eles. Felizmente, o Dororo acaba sendo protegido pela explosão pelo Itachi, que fez pelo menos um ato útil na sua vida. O Tahomaru e os seus homens, por outro lado, fogem da explosão, embora o Hyogo seja ferido na explosão. O Hyakimaru sobrevive e vai em busca do Dororo. O Dororo descobre as riquezas do pai dentro de uma caverna, e quando o Itachi vê a riqueza, ele morre devido aos ferimentos. O Tahomaru e os seus soldados retornam por enquanto, mas ainda querem muito eliminar o Hyakimaru. No fim, o Dororo fecha os olhos do Itachi e reza para que ele encontre a paz no futuro, dizendo ao Hyakimaru que ele não vai pegar todo o tesouro, porque o Dororo não sabe o que fazer com isso. Em vez disso, o Dororo e o Hyakimaru partem da ilha, levando dinheiro suficiente para poder sobreviver. Depois disso, vemos o Dororo pedindo a um morador local sobre como chegar na casa do Munetsuna. Esse homem é um ferreiro muito famoso, e depois de chegar nessa vila, é óbvio que o Dororo queria receber a informação de onde fica a casa do cara. O aldeão, por outro lado, afirma que a reputação do Munetsuna como um ferreiro renomado é falso, e que o seu trabalho é de péssima qualidade. O Dororo, por outro lado, percebe que um dos machados aí desse ferreiro é muito bom, e após algumas informações, eles finalmente chegam à residência do Munetsuna, onde são recebidos por sua filha, a Okawa. Ela dissipa os conceitos errados sobre as habilidades do seu pai, e o Hyakimaru toca no rosto de Okawa, esfregando sua testa, enquanto o Dororo mostra as espadas que precisam ser consertadas, mas do nada a garota o empurra, e o Dororo repreende o Hyakimaru por ficar apalpando o rosto das pessoas. Assim, vemos que o Hyakimaru acabou despertando o interesse da Okawa. A Okawa entra em sua casa para falar com seu pai, o Munetsuna, e o Munetsuna sente que essas espadas mataram muitas pessoas, e decide purificá-las com orações em um templo local. Durante o processo de purificação, entretanto, um demônio perverso toma posse do Hyakimaru, fazendo ele se comportar de uma maneira muito estranha. Primeiro, Hyakimaru coloca o Dororo incorretamente no suporte da espada, em vez das espadas. Mais tarde, em sua câmara de descanso, ele informa ao Dororo que não precisa mais das suas espadas, o que deixa o Dororo perplexo. A Okawa entra na sala com um pouco de comida e expressa o seu desejo de estar com o Hyakimaru. Ele começa a explicar que não precisa de mais partes perdidas do seu corpo, ou até mesmo do Dororo. O Dororo, frustrado, aceita o vínculo entre esses dois e come sua comida antes de sair correndo. Assim, vemos o Dororo observando secretamente o Hyakimaru e a Okawa no dia seguinte, ouvindo seus planos de se casarem no dia seguinte. Toda a aldeia participa nas festividades de casamento, e o Dororo se aproxima deles com a intenção de desencorajá-los, mas por engano acaba agradecendo-lhes, algo que o Dororo não planejou. O Dororo ainda está frustrado e perplexo, tentando compreender o porquê do Hyakimaru parecer ter perdido o interesse em sua aventura. O Dororo entra furtivamente na oficina para poder roubar as espadas do Hyakimaru. Afinal de contas, o Hyakimaru disse que não precisava mais delas. O Munetsuna, porém, acaba intervindo, o pegando em flagrante e o impedindo de roubar as lâminas. O Dororo também encontra uma nova lâmina, e o Munetsuna informa que ele decidiu ajudar o Hyakimaru. Ainda assim, o Dororo continua perplexo. Afinal de contas, como assim o Hyakimaru não quer mais matar demônios? Enquanto estava frustrado, o Dororo percebe o Munetsuna totalmente absurdo em consertar a espada. Tudo isso aconteceu no dia seguinte. Assim, o Dororo percebe que não quer abandonar sua aventura, ainda mais depois de ouvir o desejo do Munetsuna de continuar produzindo espadas para ajudar as pessoas na guerra. Assim, o Dororo finalmente entende que desde que eles colocaram
máscaras, ele e o Hyakimaru têm dito o oposto do que eles realmente acreditam em suas vidas. Assim, o Dororo vai até o templo, onde a Okawa e o Hyakimaru vão se casar, determinado a quebrar assim o maldito encantamento. Lá, o Dororo descobre um monstro no telhado. Rapidamente, o Dororo pede para que o Hyakimaru lute contra o monstro. O monstro, porém, assume o controle do Hyakimaru e o força a atacar o Dororo. O Munetsuna intervém e ataca o monstro, libertando o Hyakimaru de suas garras. Então, o Munetsuna explica que o monstro é uma criatura travessa que confunde as pessoas, e a fala dos aldeões volta ao normal depois que o monstro é devolvido de volta ao seu cativeiro no templo. A Okawa então se casa com um dos aldeões, que realmente a ama, mas não consegue perceber. O Hyakimaru recebe suas espadas recém-afiadas antes de deixar a aldeia, e eles continuam a busca pelas partes desaparecidas do seu corpo. Em sua busca, o Hyakimaru e o Dororo aprendem sobre um local onde várias pessoas perderam suas pobres vidas, e provavelmente as perdas das vidas humanas são devido à existência de um demônio. O Dororo descreve a mudança das estações para o Hyakimaru, que está interessado em tais assuntos durante o almoço. Os dois seguem conversando, comentando sobre a mudança que eles passaram desde que se conheceram. Então, o Saburouta, um jovem, se aproxima deles e revela que ele também é um caçador de demônios. Ele explica o porquê dele caçar demônios, dizendo que quer se vingar daqueles que eliminaram sua mãe. O Saburouta os guia para uma área onde um certo monstro surge com frequência, e quando o demônio aparece, o Hyakimaru o ataca, mas o demônio consegue evitar seu ataque. O Hyakimaru precisa lutar protegendo o Dororo dessa ameaça, e o Saburouta os ataca repentinamente, complicando ainda mais as coisas. O Saburouta então admite que ele tenha atraído as pessoas para ver o diabo, para poder preencher o vácuo deixado pela morte da sua mãe. Bem miserável esse garoto. Quando os demônios atacam novamente, o Dororo e o Hyakimaru conseguem evitar o ataque, mas caem à colina. Mais tarde, o braço do Dororo fica preso nas rochas e a água começa a vazar, aquela aguinha. Apesar dos seus esforços, eles não conseguem remover o braço dele, e quando o Dororo começa a se afogar, o Hyakimaru fica furioso com a sua impotência. Felizmente, o Bioamaru chega e salva o Dororo. O Hyakimaru então retorna para o demônio Saburouta, dessa vez ferindo fatalmente o demônio, e o Saburouta se relembra do acontecimento horrível do seu passado durante esse confronto, quando o demônio apareceu enquanto ele carregava sua mãe. Ele a abandonou, permitindo-a morrer para o monstro, e desde então a sua felicidade tem sido ver esse monstro eliminando outras pessoas. Durante esse conflito, o Hyakimaru ataca com todas as suas forças esse demônio, e o Saburouta tenta impedi-lo, perguntando-se o porquê do Hyakimaru não estar fugindo. Como assim? Existe alguém que não está aterrorizado ao ver um demônio? Então ele sobe no Hyakimaru, desejando ter a coragem do nosso personagem principal, naquele momento que a sua mãe precisava dele, mas agora já é tarde demais para ele. Ele alegremente permite que o demônio o consuma como punição por suas transgressões anteriores, e esse sacrifício acaba ressuscitando o demônio. Sim, o moleque não ajudou em nada. Por conta do sacrifício do garoto, o demônio ganhou uma nova aparência. Felizmente, o Hyakimaru derrota o demônio mais uma vez, mostrando aí que ele é o personagem principal dessa história. E o que irritou bastante o Hyakimaru foi que dessa vez ele não restaurou nenhuma das suas partes corporais. Então ele ataca a criatura várias vezes, ficando cheio de raiva. E o Dororo implora para que o Hyakimaru pare, e ele revela que o resto do seu corpo está no Salão do Inferno, tornando esse lugar o seu próximo alvo. Assim, eles iniciam uma nova viagem, e o Dororo tem uma sensação terrível ao viajar para o território do Daigo, mas o Hyakimaru está determinado a chegar logo ao Salão do Inferno. Enquanto isso, no território do Daigo, uma doença mortal está se espalhando, e o clã rival, o clã Asakura, está se preparando para os atacar. O Daigo ordena o incêndio das aldeias afetadas e recruta residentes regulares para o exército para poderem reagir à catástrofe. O Daigo fica preocupado com os comentários da sua esposa, que o alerta que os dias prósperos de sua terra estão chegando ao fim. Do nada, o Daigo é informado por um espião que o Hyakimaru está se aproximando de suas terras, mas a conversa deles é interrompida pelo Tahomaru, que se oferece para lidar pessoalmente com o Hyakimaru. O pedido do Tahomaru acaba sendo atendido pelo Daigo. Enquanto isso, o Dororo tem uma conversa emocionada com o Hyakimaru sobre como ele reagiria se ele se encontrasse com seus pais em sua viagem. Nesse momento, a atitude do Hyakimaru é firme, dizendo que acabaria com ele, pois acredita que não precisa deles, enquanto o Dororo estiver aí ao seu lado. No dia seguinte, eles acabam encontrando um traidor, que os informa sobre a crescente tensão entre o clã Daigo e o clã Asakura. Ele os avisa para não irem para aquela terra, senão eles vão morrer. E quando o comerciante tenta detê-los fisicamente, o Hyakimaru brande sua lâmina, afirmando que ninguém vai o impedir de realizar o seu objetivo, que é rasgar o peito de geral. O Dororo implora ao Hyakimaru que ele repense na sua ideia, e até mesmo ameaça a ir embora se ele não fizer isso. Mas o Hyakimaru expressa o seu intenso desejo de recuperar os seus sentidos, sendo particularmente a habilidade de sentir as coisas com as mãos e de ver com seus próprios olhos, e o Dororo acaba desistindo de tentar impedi-lo. No dia seguinte, eles encontram o Tahomaru e os seus subordinados. O Dororo fica para trás, enquanto o Hyakimaru começa a lutar contra eles, e apesar de inicialmente tentar evitar os ataques dos três oponentes, o Hyakimaru consegue cortar um braço de cada um dos seguidores do Tahomaru. O Dororo, por outro lado, chora ao ver o Hyakimaru travar um combate mano a mano com o Tahomaru. A luta deles acaba sendo interrompida quando os soldados de Daigo chegam e começam a usar explosivos, apelando para coisas ilegais, né, galera? Pô, vamos lutar com espada, vocês são samurais. Um dos agressores distrai o Hyakimaru, usando um cavalo kamikaze. Sim, amarraram explosivos em um cavalo e mandaram na direção deles. Bum, foi o que aconteceu. E durante toda a movimentação aí, eles aproveitam a oportunidade para sequestrar o Dororo, com a intenção de usá-lo aí para poder atrair o Hyakimaru. Nem precisava, o Hyakimaru já iria até eles. Eles também acabam tendo que transportar o Tahomaru, que acabou entrando em coma,
após se recusar a desistir da sua perseguição ao Hyakimaru. Nisso vemos que o Hyakimaru obviamente sobreviveu e monta um cavalo magicamente restaurado para resgatar ao Dororo. Enquanto isso, o conflito entre o clã Daigo e o clã Asakura já é possível visualizar pelo horizonte. A expectativa é de que os combatentes comecem a lutar em alguns dias, e o Taromaru faz uma visita a eles, já que ele está preocupado com o seu amigo ferido. Durante essa visita, ele descobre que a condição de um dos seus seguidores não é boa. O Taromaru se aproxima do seu fiel seguidor, o perguntando sobre sua saúde. No entanto, tudo que ele recebe é um pedido de desculpas. Infelizmente, o seu fiel seguidor não poderá testemunhar o destino do país. E em resposta a tudo isso, o Taromaru promete que irá defender a sua nação e agradece o seu seguidor por tudo que ele fez por ele. Do outro lado da tela, vemos a tal da Nui no Kata abrindo rapidamente a porta da prisão para que o Dororo possa fugir. O Dororo fica perplexo com esse inesperado ato de gentileza e se pergunta o porquê dele estar recebendo tal ajuda. Então a mulher afirma que ela não quer que outra criança seja sacrificada da mesma forma que ela sacrificou seu filho. Na verdade não foi ela, foi o marido dela, né, moça? Pra você, o pano tem várias cores e a gente passa todos eles pra você. Ela então pergunta sobre a condição do Hyakimaru e o Dororo expressa sua preocupação, acreditando que o Hyakimaru não deveria ter passado por todas as dificuldades que ele enfrenta. Dois guardas surgem do nada, mas a esposa do Daigo reage rapidamente e cobre o Dororo por baixo da roupa dela. Ela então leva o Dororo a um túnel escondido que vai para o exterior, onde ele pode escapar em um barco. O Dororo pede a Nui no Kata que o acompanhe, mas ela simplesmente agradece ao Dororo por sempre ter ficado ao lado do Hyakimaru, e agora ela vai ficar para pagar pelos seus crimes. Mas devido ao seu grande desejo de ver o seu filho, ela acaba decidindo se juntar ao Dororo. Sim, o grandioso desejo de ver o seu filho acaba a levando a aceitar esse risco. O rumo deles, no entanto, acaba sendo completamente destruído quando o barco bate devido às fortes correntes. Quando o Dororo finalmente recupera sua consciência, ele encontra o Biwamaru, que o informa que eles foram salvos por moradores locais. O Dororo então faz uma visita à Lady Nui no Kata, que ajuda ativamente os moradores empobrecidos dessa região. Deve ter me ajudado uma hora ou outra essa mulher. Quando os aldeões a perguntam se ela é a esposa de Daigo, o Dororo nega para preservar a identidade dela. Mais tarde, outros moradores informam o Dororo sobre a situação deplorável dos seus assentamentos. Eles revelam que várias aldeias foram incendiadas para evitar a propagação do vírus, de epidemias e até mesmo as suas riquezas foram roubadas no processo. Essa injustiça enfurece os aldeões, que têm suportado constantemente o peso da crise do país. Eles se esforçaram tentando procurar soluções, mas nada adiantou. O Dororo então decide falar com a mãe aí do Hyakimaru, explicando que eles devem permanecer nessa área devido aos combates em curso. E em resposta a tudo isso, a mãe do Hyakimaru compartilha uma memória traumática dela, de quando o Hyakimaru nasceu e o moleque não tinha parte nenhum do seu corpo. Tadinho do Dororo, não merecia ouvir essas coisas tão tristes. A mulher conta que apesar do seu filho ser um merda, quero dizer, do seu filho não ter parte nenhuma do seu corpo, ela ainda assim o adorava. E ao ouvir tudo isso, o Dororo fica preocupado, afinal de contas, o Hyakimaru está seguindo por um rumo onde ele se torna um monstro. Do nada, um aldeão os avisa que o exército de Daigo está se aproximando. Os habitantes locais também explicam que ao norte, uma tremenda força, conhecida como demônio, está destruindo exércitos inteiros. Sim, o Hyakimaru, montado em um cavalo demoníaco, é o responsável por esses ataques, e eles não têm o conhecimento de que é o Hyakimaru fazendo isso, obviamente. Do outro lado da tela, vemos Mutsu viajando para o Salão do Inferno, tudo isso para fazer um contrato com os 12 demônios. Seu objetivo é sacrificar seu próprio corpo para salvar o país antes de sua morte. O Taromaru e o Hyogo, entretanto, atrapalham seus objetivos. Eles logo percebem que o único corpo com quem os demônios querem firmar um contrato é o do Hyakimaru. Ou mata o Hyakimaru ou não tem contrato. Voltando para o Dororo, ele diz a Lady Nui no Kata para expressar os seus verdadeiros sentimentos ao Hyakimaru quando ela vê ele. E o Dororo espera que o Hyakimaru, ao receber esses sentimentos, não perca assim a sua humanidade. Do outro lado da tela, vemos o Hyakimaru montado em um cavalo demoníaco. E ele chega até o Taromaru e seus homens, que deram um jeitinho de fazer uns pactozinhos com os demônios. Agora o Taromaru possui os mesmos olhos que o Hyakimaru. Diferente do Hyakimaru, que perdeu seu corpo inteiro através desse pacto, eles se tornaram mais fortes graças a esses pactos. E o Hyakimaru, enquanto ataca eles, declara que todas as partes do corpo que eles estão usando são partes do corpo dele. Dito isso, vemos o Hyakimaru e o Taromaru travando uma batalha furiosa. E apesar da sua determinação, o Hyakimaru acha difícil eliminar os três, porque eles ficaram muito mais fortes, devido aí aos pactos que eles fizeram com os demônios. Durante a batalha, o Taromaru descreve seu plano para roubar novamente as partes restantes do corpo do Hyakimaru para poder manter assim os seus pactos e salvar toda a nação. E quando o Dororo e a Lady Nui no Kata chegam ao local, o Biwamaru os avisa do perigo. Ele também nota uma presença semelhante que ele sentiu antes no Salão do Inferno. E a Lady Nui no Kata diz que aquele é o local onde estão os 12 demônios que roubaram as partes do corpo do Hyakimaru. E durante toda essa conversa, o Biwamaru revela que apenas um único demônio não foi capaz de engolir as partes do corpo do Hyakimaru. E essa foi a razão pelo qual o nosso personagem principal sobreviveu. E obviamente, após sobreviver, ele se tornou um estigma vivo que chama a atenção de todos os outros demônios. Afinal de contas, todos eles querem consumir o que restou do corpo dele. O Dororo está preocupado que o Hyakimaru não tenha regenerado as partes do seu corpo, principalmente seus olhos e membros. E o Taromaru e seus subordinados ganham o poder do demônio. De acordo com Biwamaru, as 3 de suas partes desaparecidas do corpo agora estão sob seu controle. De repente, um pequeno cavalo entra na briga, revelando ser o cavalo demônio. As Aseclas
bocas do Tahomaru são capazes de atacar e ferir o cavalo demoníaco. Como resultado disso, o cavalo demoníaco, por outro lado, consegue eliminar os subordinados do Tahomaru antes de partir devido aos seus ferimentos. O Tahomaru lamenta a perda dos seus subordinados e essa tragédia acaba levando o Hyakimaru a recuperar seus braços. Com a sua força aprimorada, ele, com um pouco de dificuldade, consegue utilizar suas espadas para se defender contra o Tahomaru. Nisso, vemos a mãe dos garotos tentando se aproximar, mas o Tahomaru a impede. Já o Hyakimaru acaba fugindo, chateado, porque ninguém entende a sua tentativa frenética de pegar o seu corpo de volta. Ele duvida da definição da palavra humano, mas rapidamente o Tahomaru chega ao leito do rio e se envolve em uma batalha de 1 contra 1. E o Tahomaru luta para atacar e se defender durante toda a luta, porque o Hyakimaru está reestarando as mãos, que lhe dão um certo alcance adicional para os seus golpes. O Tahomaru finalmente corre, com o Hyakimaru logo atrás dele. Enquanto isso, o Dororo está furioso com os aldeões, porque todos acreditam que o Hyakimaru deveria morrer logo para que a vida deles fosse para frente. Bom, eles não estão mentindo, essa é a verdade dessas terras, mas todos são lembrados pela lei de Noinokata que essa felicidade que todos almejam não durará muito, pois ela depende do sofrimento do Hyakimaru. O Dororo então fala apaixonadamente sobre ficar mais forte e recuperar o que é deles, tudo isso por direito próprio. Essas palavras são palavras que seu pai dizia em seus discursos motivacionais. Do outro lado da tela vemos o Hyakimaru chegando ao castelo, mandando todos saírem do lugar para ele poder lutar sozinho com o Hyakimaru. O Hyakimaru chega ao castelo e a sua batalha feroz continua mesmo quando o castelo queima. O Dororo corre para o castelo para salvar o Hyakimaru, sabendo que eles têm um longo caminho pela frente. O Dororo espera que o Hyakimaru não se torne um demônio em sua obsessiva busca pelas partes do seu corpo. A mãe dos garotos quer interromper essa briga e ela pede a ajuda do Biwamaru. Enquanto isso, o Jukai chega à ilha para acabar com as ações do Hyakimaru. O Tahomaru declara a propriedade do castelo como um conflito entre o Hyakimaru, e o Tahomaru durante a batalha vai ficando cada vez mais louco, sendo lembrado aí pelas lembranças da sua mãe não conseguindo dar atenção perfeitamente, pois ela sempre ficou depressiva devido à perda aí do Hyakimaru. Então o Hyakimaru se pergunta o porquê do Tahomaru se sentir tão sem as coisas, apesar dele ter tudo que ele precisa. E em resposta a isso, o Tahomaru insiste, dizendo que ele não tem do que reclamar, e apenas acusa o Hyakimaru de ter roubado tudo dele. Uma batalha bem louca, cheia de argumentos loucos aí no final. O confronto continua, resultando na queda de todo o castelo. E enquanto navegava por um caminho secreto, a mãe do Hyakimaru conhece o Jukai, que identifica como a mãe do Hyakimaru, devido à semelhança entre os dois. Bonitinhos. Durante o duelo, o Hyakimaru reflete sobre a sua vida e descobre o quão parecido ele é com o Tahomaru. Assim, ao invés de eliminar o Tahomaru, ele decide desarmá-lo, simplesmente cortando sua espada. O Tahomaru confronta a decisão do Hyakimaru e diz que não sabe ao certo o porquê dele ter feito isso. No fim, o Tahomaru se submete ao Hyakimaru, admitindo que o Hyakimaru sempre esteve um passo na frente dele e dos seus olhos demoníacos. Mesmo que a paz reine agora, os olhos demoníacos do Tahomaru começam a brilhar, e numa tentativa desesperada, ele remove seus olhos e os devolve para o Hyakimaru. Assim, um grande demônio gigante aparece do nada, tentando consumir o Hyakimaru, mas o nosso garotão o derrota. Rapidamente, os seus olhos protéticos escorregam durante toda a operação, causando-lhe um grande desconforto. A mãe do Hyakimaru e o Jukai chegam ao local a tempo de salvar o Hyakimaru dos destroços que estão caindo. A mãe comunica o seu amor e toda sua tristeza, e o Jukai lhe dá uma estátua da deusa para guiá-lo e ajudá-lo a manter sua humanidade. Eles o conduzem até o corredor, onde Dororo o aguarda. Tudo isso antes que sua visão seja obscurecida pelas chamas. E antes que a sua visão seja obscurecida pelas chamas, o Hyakimaru abre seus olhos para ver sua mãe e o Jukai. Logo em seguida, o Dororo o guia para um local seguro. Enquanto isso, a mãe dos dois garotos vai até o Tahomaru e pede desculpas por tê-lo abandonado. E no fim, ela se oferece para morrer ao lado dele. O castelo então desmorona, prendendo os dois lá dentro. O Hyakimaru diz ao Dororo que o céu é magnífico e elogia sua aparência, estando fascinado com tudo que agora ele pode ver. Nisso, Dororo cora ao perceber que o Hyakimaru recuperou sua visão. Eles testemunham a desintegração do castelo e sentem um terrível tremor nas montanhas, produzido pelo colapso da última estátua do demônio se rachando. Enquanto isso, um atendente notifica o Daigo sobre o incêndio em seu castelo e as prováveis mortes de sua esposa e filho. O Daigo, por outro lado, se mantém firme e segue para sua luta contra o clã Asakura, e a batalha termina com a derrota das suas forças e a perda de milhares de homens. No dia seguinte, o Dororo informa aos aldeões que ele os ajudará a se tornarem mais fortes, utilizando o dinheiro que seu pai deixou para trás. Ele pede para que todos esperem o retornar dele com o dinheiro, e o Hyakimaru, por outro lado, viaja para o Salão do Inferno, onde conhece seu pai, o Daigo. O Daigo expressa seu desejo de fazer outro acordo com os demônios, custe o que custar. Tudo isso para manter o seu status de Senhor Samurai. Ele reflete sobre seus erros do passado, incluindo o fato dele não ter eliminado o Hyakimaru pessoalmente quando ele era um bebê. Ao invés disso, ele deixou esse trabalho para sua parteira. O Hyakimaru, por outro lado, opta por não matar o Daigo, deixando para trás a estatueta da deusa que o Jukai deu a ele. O Hyakimaru informa ao Daigo que agora que ele recuperou sua humanidade, ele irá traçar o seu próprio caminho, e o avisa para não se tornar um demônio. Dito isso, Hyakimaru sai da sala, deixando o Daigo em lágrimas, enquanto considera o que teria acontecido se ele não tivesse feito o vínculo demoníaco. Ele reconhece que o Hyakimaru tem a força para oferecer às suas terras a riqueza que ele tanto procurava, e no fim, o Daigo acaba morrendo devido à perda de sangue excessiva. Já o Hyakimaru se despede dessa terra e parte em sua próxima viagem, e no meio desse fim de história, o Biwamaru já havia avisado ao Dororo que o Hyakimaru provavelmente não retornaria, e que ele iria traçar o seu próprio caminho. Obviamente, isso acaba deixando o
Dororo com o coração partido. Ela sabe que um dia eles se encontrarão novamente. E assim, o anime termina com cada um seguindo o seu próprio rumo. Galera, esse tipo de vídeo dá muito trabalho, é 1 hora de vídeo, então por favor, se você viu esse vídeo até aqui, deixa o like, beleza? Pai ama vocês, vejo vocês no próximo vídeo. Fui!